Bom, meus lindos e minhas lindas, agora a gente vai falar de conjuntos numéricos, ok? Vocês já devem ter ouvido falar, né? Números naturais, números reais, números inteiros. E eu vou explicar justamente para vocês como que funcionam esses conjuntos, tá bom? Começando a falar dos conjuntos dos naturais, que são os números básicos que a gente vê, né? O 0, 1, 2 e assim por diante. Como que a gente pode definir o conjunto dos números naturais? Gente, todo número ele tem que ser inteiro, certo? Ou seja, ele não pode ter parte decimal e ele também tem que ser positivo, tá bom? Isso, claro, incluindo o zero, ok? Então, esse é o conjunto dos números naturais, tá? A gente pode definir eles como números inteiros e positivos, beleza? Bom, pessoas, agora a gente vai falar do conjunto dos inteiros, beleza? Ele é constituído pelo conjunto dos naturais, ou seja, 0, 1, 2, 3, todo número inteiro e positivo. Além disso, a gente vai adicionar os números inteiros e negativos, tá bom? Ou seja, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante, tá? Todo número inteiro e negativo e inteiro e positivo vão fazer parte do conjunto dos inteiros, tá bom? Vamos falar agora, gente, do conjunto dos racionais, tá bom? A gente já vê aqui que tanto os naturais, tanto os inteiros estão contidos dentro dos números racionais, tá? Então, todo inteiro positivo e todo inteiro negativo vai ser um número racional. O que a gente vai adicionar aqui, pessoal? A gente vai começar a adicionar os números com casas decimais, beleza? Ou seja, meio, menos meio, 0,3. Então, todos os números que possuem casas decimais vão ser adicionados aqui, tanto positivos quanto negativos, tá? Mas o bacana, pessoal, nos números racionais, não é a gente simplesmente saber que ele vai adicionar esses números, né, com as casas decimais, mas sim entender a fórmula dele, tá? Aqui está a fórmula explicada dos números racionais, e com isso a gente consegue definir quais vão ser os números que fazem parte dos números racionais, tá? E aí vocês me perguntam, nossa, Thiago, mas o que é esse cheque, AES, BES, né? Nossa, que negócio difícil. Na verdade, é linguagem matemática e não é tão difícil quanto parece, tá? Vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem x pertence a Q, que seria o conjunto dos racionais, né? O símbolo relacionado ao conjunto dos racionais. Se x for igual a A sobre B, ou seja, o que é esse A sobre B? Um valor qualquer, tá bom? Então eu posso pegar o valor 2 sendo A e o valor 3 sendo B. Sendo A pertencente ao conjunto dos inteiros e B pertencente ao conjunto dos inteiros também. O 2 ele pertence aos inteiros? Pertence, né, gente? Ele não tem parte decimal e tanto faz se ele for positivo ou negativo. Isso faz ele pertencer ao conjunto dos inteiros, tá? Com 3 acontece a mesma coisa. Ele também não tem parte decimal e tanto faz ele ser positivo ou negativo. Logo, como a gente escreveu esse número em forma de fração, significa que ele é racional, tá? Qualquer número que a gente consiga escrever em forma de fração vai ser racional, pessoal. Ou seja, até mesmo os números naturais, tá? A gente pode ver aqui, ó, 4 dividido por 2 vai ser 2. E 2 é um número natural, certo? Por isso que os naturais são números racionais, tá? O mesmo pode acontecer, por exemplo, aqui, ó, 2 dividido por 1. A gente consegue escrever o 2 de uma forma fracionária, o 10 de uma forma fracionária. Qualquer outro número, 100 de uma forma fracionária. Então isso faz com que esses números sejam todos racionais, tá? Qualquer número que você escrever de forma fracionária. E aqui, se a gente pega o resultado depois, ele vai dar um número com casa decimal, tá? Bom, pessoal, para finalizar, a gente vai falar do conjunto dos reais, tá? A gente já viu o conjunto dos naturais, né? Todo número inteiro e positivo, beleza? Então vai lá do zero até o infinito lá, né? O conjunto dos inteiros, todo número inteiro, né? Mas pode ser positivo ou negativo, então não tem já a restrição do negativo. O conjunto dos racionais, que vai ser todo número que pode ser escrito em forma de fração, tá? Como a gente viu naquela definição. Mas para falar, além de englobar os números inteiros, todos, ele também vai englobar os números
que possuem casas decimais, tá? Alguns números que possuem casas decimais. E para falar agora dos reais, a gente vai adicionar todos esses conjuntos que a gente já viu, mais os números irracionais, tá? E o que seriam esses números irracionais, pessoal? Vamos imaginar o seguinte, entre 0 e 1 existem infinitos números, ok? De fato, infinitos números, não tem como a gente contar. Entre 1 e 2, entre 2 e 3, 3 e 4, a mesma coisa, e isso entre todos os números, tá? Esses números são os números que utilizam casas decimais, tá? Então, a vírgula que a gente utiliza, né, para fazer a representação, a gente pode colocar diversos valores aqui depois dela, tá bom? Quando esse valor é finito, ou seja, quando a gente tem uma quantidade de números depois da vírgula, esse número ele ainda vai ser racional, tá? Então, se eu tiver 10 casas depois da vírgula, 20, 30, 1780, ele ainda vai ser um número racional. Se a sequência de números depois da vírgula ela ter um padrão, ela for limitada a um padrão, por mais que ela seja infinita, nunca termine, ele também vai ser um número racional, beleza? E agora, se ele tiver um conjunto infinito, ou seja, nunca terminar os números depois da vírgula, e ele não tiver um padrão, aí sim a gente vai ter um número irracional, tá? E é por isso que ele não se enquadra no conjunto dos racionais. Porque esse tipo de número, ele não pode ser escrito em forma de fração, que foi o que a gente viu na definição. Ficou meio confuso, né? Mas não se preocupa, eu vou explicar agora, tá? Antes eu vou colocar aqui só os exemplos de alguns números reais, tá? Como raiz de 2, o π e o número e, tá bom? São números reais e irracionais, tá bom? Você vê que aqui eles são diferentes dos outros conjuntos que a gente já havia conhecido, tá? Salve, galera! Olha a gente aí de novo e dessa vez foi para falar sobre conjuntos numéricos. E aí, curtiram? Se sim, deixe o seu curtir, comenta e, é claro, compartilhe as informações com os amigos. Na nossa próxima aula, vamos nos aprofundar mais em números irracionais. Espero vocês lá, hein? É nóis!